Olá, me chamo Elisa Brosina de Leon e sou professora da Universidade Federal do Amazonas. Nós, da equipe SAPA, agradecemos imensamente pelo seu interesse em embarcar conosco nessa jornada de aprendizado. Sabemos o quanto você se importa com as pessoas que estão sob seu cuidado e, por isso, queremos ajudar você a ter mais ferramentas para utilizar no seu dia a dia. Você não estará sozinho nessa jornada. Estaremos caminhando ao seu lado, dando todo o suporte necessário. Esperamos que você se sinta abraçado pela equipe SAPA. Mais uma vez, obrigada e vamos seguir juntos. Olá, eu me chamo Iandra, sou fisioterapeuta, mestranda em Ciências do Movimento Humano pela UFAM e integrante da equipe SAP. Sejam muito bem-vindos ao primeiro módulo da capacitação no manejo de diabetes na atenção primária de saúde. O tema que será abordado nesse primeiro módulo da capacitação é sobre o diabetes e a importância do controle glicêmico, assim como a adesão à medicação, a alimentação saudável e a prática de atividade física. O objetivo desse módulo é apresentar a você, a CS, conhecimentos básicos sobre o diabetes, desde o seu funcionamento no organismo até as opções terapêuticas mais eficazes para implementar estratégias de saúde aos seus pacientes. Na aula de hoje, falaremos sobre o que acontece com o sangue ao se alimentar. Também falaremos da função do pâncreas, como a insulina e o açúcar trabalham, o que é o diabetes, quais seus critérios de diagnóstico e a incidência de casos. Antes de começarmos a falar sobre o diabetes propriamente dito, a primeira pergunta que devemos pensar e entender é o que acontece quando a gente se alimenta no nosso sangue. Você sabe? Então, para deixar claro, é importante saber que o nosso principal combustível que fornece energia para o nosso corpo é a glicose. É através dela e a ingestão de carboidratos como os pães, massas e frutas que seremos capazes de obter energia. Ou seja, a maior parte dessa glicose é absorvida no intestino, que é liberada na corrente sanguínea e estocada no fígado para manter os bons níveis de glicemia durante o jejum. Mas você sabe qual é a função do pâncreas e por que estamos falando dele? Bom, esse órgão nada mais que desempenha um papel muito importante para a liberação de enzimas que digerem os alimentos que consumimos e produz o hormônio que regula o metabolismo da glicose. Lembrando que é no pâncreas que ocorre a produção da insulina no organismo. Então, esse hormônio ele é super responsável por regular a glicemia. Importante, não? Mas como isso acontece? Quando a glicemia se eleva no sangue, graças à glicose absorvida no intestino, as células beta e as células alfa atuam. As células beta são estimuladas a secretar a insulina, que leva a glicose para as células de todo o corpo, para que então sejam usadas como fonte de energia pelo corpo. Já as células alfa produzem um hormônio glucagon que estimula o fígado a liberar a glicose na corrente sanguínea. Quando a gente fala de insulina, a pergunta que vem à cabeça é como ela e o açúcar trabalham, afinal. Bom, sabe-se que a insulina é um hormônio que promove a entrada de glicose, ou seja, o açúcar, para o interior das células, no sangue, para ser utilizada como fonte de energia. Já a glicose não utilizada, ela é armazenada no fígado em forma de glicogênio para ser usada em situações de jejum. Porém, durante o jejum, aí que ocorre o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue. E isso acontece por duas ações. A primeira ação é pelas células alfas, que produzem o hormônio glucagon, que estimula o fígado a liberar a glicose no sangue. Já as células betas, que é responsável por outra ação, ela vai produzir e liberar insulina suficiente para equilibrar essa glicose lançada. Então, como nos alimentamos quando ocorre uma liberação de hormônios gastrointestinais denominados incretinas? As incretinas, elas estimulam a liberação de insulina, o que controla a elevação da glicose sanguínea pós-alimentação e bloqueia a produção desse glucagon, reproduzindo assim a liberação de glicose pelo fígado. E é através desse funcionamento que tudo o que poderemos entender sobre glicose acontece. Afinal, o que é a glicose?
É através desse funcionamento que poderemos entender o que acontece no diabetes mellitus. Mas o que é o diabetes mellitus? Bom, diabetes é uma doença crônica, onde o corpo não produz insulina suficiente para retirar o açúcar ou a glicose do sangue e transformá-lo em energia, ou não utiliza adequadamente a insulina que produz. Para nós, profissionais da saúde, e principalmente você, ACS, que mantém esse contato frequente com os diversos pacientes, é de extrema importância saber e conhecer os critérios para o diagnóstico de diabetes, no intuito de identificar os pacientes acometidos e ajudar a tratá-los adequadamente junto à sua equipe. Vamos conhecer um pouco sobre esses critérios. Então, eles incluem a relação de exames, como a glicemia em jejum, o teste oral de tolerância à glicose, que é a ingestão de glicose e coleta de sangue após 2 horas, a hemoglobina glicada, que é a medida dos níveis glicêmicos, e o quadro clínico clássico, que nós veremos no próximo slide. Com isso, nos deparamos com esses dados nos exames e poderemos diagnosticar e entender que esse paciente, se ele apresenta glicemia em jejum igual ou maior que 126 miligramas em pelo menos 2 exames alterados, ele está com diabetes. Também no teste oral de tolerância à glicose, se ele apresenta um valor de glicemia igual ou maior que 200 miligramas, ele apresenta diabetes. Mas o quanto isso tem impacto nas pessoas? Sabendo desses critérios agora, vocês conseguem ter noção de quantas pessoas podem ter diabetes e não saber? É assustador, mas no Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa 6,9% da população. O Brasil é o país considerado como o quinto em incidência de diabetes no mundo. Isso falando de pessoas adultas com idades entre 20 a 79 anos. É muita gente. Mundialmente, o diabetes se tornou um sério problema de saúde pública e as previsões vêm sendo superadas a cada nova triagem. Por isso, frisamos aqui a importância de conhecermos a doença e principalmente de saber identificar essas pessoas, porque isso demora, o diagnóstico demora. Muitas vezes favorece o aparecimento das complicações e, consequentemente, levando a óbito, sem nem chance de reverter o caso. E com base em tudo que abordamos na aula de hoje, o principal legado que deixamos a você, ACS, é que possa levar para aquele paciente que o convívio com a doença sempre deve transformá-lo em mais um motivo para cuidar da sua saúde. Até a próxima aula.